Tempo comum, estamos no ano B do ciclo de leituras da Santa Missa Dominical. Temos esses textos que falam abundantemente duas realidades que são difíceis, mas que precisamos enfrentar. Uma delas é o demônio e a outra, o pecado. O pecado que podemos dizer que é um filho do demônio, né? É algo que o demônio plantou no coração da humanidade, porque ele é o primeiro pecador. E por ser o primeiro pecador, ele seduz outras criaturas para que também com ele caiam no mesmo abismo. Na primeira leitura, nós lemos um trecho do livro do Gênesis, no capítulo 3, que relata justamente a origem do pecado na humanidade e que foi provocada pela tentação do demônio, que no Gênesis é, digamos assim, descrito de uma forma alegórica, poética, na imagem de uma serpente que fala. Olha só, isso daí dá até desenho animado, né? De fato já tem, né? Desenhos animados que os animaizinhos falam, né? Também as cobras. Nesse caso, o Gênesis também fala do demônio assim. Mas é claro que o demônio não é uma serpente, ele é um anjo, um espírito puro e, portanto, muito superior a nós, porque a sua natureza é muito mais desenvolvida do que a nossa. Tem muitas propriedades que nós não temos, né? Os anjos, eles são, em primeiro lugar, são seres de espírito puro, ou seja, não tem matéria, não tem carne. Isso é uma grande vantagem, né? Não precisam comer, beber, dormir, não ficam enfermos, não envelhecem, são eternos. Ao ser espíritos puros também, eles têm uma inteligência imediata e intuitiva. Então eles não precisam estudar, ler, aprender, memorizar. Conhecem a realidade de maneira imediata. Ao encontrar-se com a realidade, eles já a conhecem. É como, mais ou menos como o Neo do Matrix, quando eles enfiam aquele USB na cabeça dele, né? Os novos talvez não vão lembrar. É uma referência antiga, né? Já Matrix é um filme antigo. Então lá no filme ele aprende assim, né? Eles plim, conectam um USB na nuca dele e aí colocam o arquivo que quiser e ele aprende instantaneamente. Até lutar, né? Tem uma hora que eles conectam nele lá assim, um arquivo de lutas de artes marciais. Aí quando termina ele diz: nossa, eu sei Kung Fu. Legal, né? Mas nós não temos essas propriedades. O demônio sim, por isso devemos temê-lo, porque ele é melhor do que nós. É mais inteligente, mais esperto, mais experiente. Quantos anos ele vive, né? Desde de Adão e Eva até hoje e assim por diante. A consequência da ação do demônio na vida de Adão e Eva foi que entrou o pecado original, o primeiro pecado. E como eles eram nossos primeiros pais, os primeiros seres humanos, eles transmitiram aos seus descendentes e, portanto, a toda a humanidade esse pecado. Nós nascemos então com esse defeito no nosso disco duro, digamos assim. Já somos gerados com esse defeito de fábrica, que é o pecado original. A culpa do pecado original nos é lavada no nosso batismo. Não temos mais culpa depois do batismo desse pecado, mas ele deixa consequências. Tem um santo da igreja que ele diz que o pecado original na nossa alma se equipara, por exemplo, à imagem de uma tábua de madeira, né? Imaginemos uma tábua perfeita, lisa, né? E nessa tábua de madeira você prega ali vários pregos. Esses pregos, essa tábua é nossa alma. Os pregos são os pecados, o pecado original. O batismo retira os pregos dessa tábua.
Mas depois que a gente arranca o prego de uma tábua, o que que fica? Fica os buraquinhos, né? Os furos. E isso é difícil de corrigir. É assim a nossa alma depois de lavados no batismo. Nós não temos a culpa, mas temos as consequências, que se chama concupiscência. Em latim, os antigos chamavam isso de fomes peccati, fome de pecar, desejo de transgredir, de fazer aquilo que não pode ser feito. Mesmo sabendo que é errado, temos vontade de fazer, não é? Essa é a consequência em nós do pecado. Mas Jesus no Evangelho então vai desdobrar essa doutrina e vai nos aliviar muito. Porque Ele diz no Evangelho de hoje que mesmo que nós somos pecadores, Ele é misericordioso e Ele nos perdoa. Então Ele vai dizer lá assim, né? Versículo 28, no capítulo 3 do Evangelho de Marcos, né? Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Essa é uma grande palavra de consolação para nós, né? Nós somos pecadores, nós herdamos o pecado original, nós temos concupiscência, nós temos inclinação ao mal, mas Jesus é misericordioso. Seu sagrado coração tem compaixão de nós. Tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas Jesus vai continuar. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Em primeiro lugar, Jesus nos consola imensamente. Todos os pecados têm perdão, se nós estamos de verdade arrependidos. Mas existe um pecado que não tem perdão: blasfêmia contra o Espírito Santo. Precisamos entender bem o que significa blasfemar contra o Espírito Santo, pecar contra o Espírito Santo. Blasfemar contra o Espírito Santo não significa, aqui nesse pecado sem perdão, não significa desonrar o Espírito Santo. Literalmente falando, blasfemar é proferir uma palavra de injúria, né? De desrespeito. Então seria como xingar o Espírito Santo. Isso é um pecado, claro, xingar o Espírito Santo, mas é um pecado que tem perdão. Blasfêmia contra o Espírito Santo significa outra coisa, significa, no contexto que nós ouvimos aqui, uma realidade muito além. Significa, como explicar, né? Coçar aqui o cabelo aqui. Significa não aceitar a verdade de Deus, negar a verdade que está evidente diante dos nossos olhos, ou seja, mentir não para os outros, mas para si mesmo. Vocês já ouviram falar assim de pessoas que têm compulsão de mentir? Ela vai mentindo, e chega um momento que ela começa a acreditar na própria mentira. Fala tantas coisas que não são verdade, que cria um mundo fictício na sua mente, de tal forma que ela começa a acreditar. Então ela começa a mentir melhor, porque ela acredita no que ela está falando, né? Então ela já não tem aqueles sinais de mentiroso, que é ficar nervoso, suar a mão, etc e tal, né? Porque ela acredita. Uma pessoa que entra nesse caminho é um caminho sem volta. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. A pessoa que se acostuma a negar a verdade para si mesma e para os demais, de tal forma que ela já não aceita a verdade. É o que fizeram os mestres da lei. Por isso Jesus diz: esses blasfemaram contra o Espírito Santo. Aqueles homens eram homens cultos, religiosos, entendidos da palavra de Deus, e viam ali com seus olhos Jesus. Viam como Jesus falava, como Jesus fazia milagres,
como Jesus estava ali expulsando os demônios, mas por orgulho eles não aceitaram a verdade. E então caluniaram Jesus, dizendo: esse aí expulsa os demônios por força de Beelzebul, o príncipe dos demônios. Que absurdo, né? Como é possível que estavam diante do Filho de Deus e negavam que ele era o Messias? Este é um exemplo de blasfêmia contra o Espírito Santo. E como nós evitamos cair nesse pecado terrível? Evitamos quando nós trabalhamos no nosso coração a sinceridade. Sinceridade, irmãos e irmãs, é o caminho para o céu. Sinceridade é aceitar a verdade como ela é, chamar as coisas pelo seu nome. Se nós falamos uma mentira, então admitir: eu menti. Se nós faltamos com compromisso, eu faltei com tal compromisso. Não inventar subterfúgios, não se auto-justificar. O mundo hoje em dia está cheio de pecado contra o Espírito Santo, né? A negação do pecado é uma delas, né? Hoje em dia a gente ouve em tantos lugares falar: bem, essa coisa de pecado é coisa da Idade Média, é antigo, né? Isso aí, alguns padres ainda ficam falando disso, mas espera aí, né? Já passou. O importante é ser feliz. O importante é fazer o que seu coração te pede. Não sinta culpa. Faça o que você quiser, sem remorsos. Isto é inspiração para pecar contra o Espírito Santo. Porque se a pessoa vai pecando, vai errando, vai fazendo besteira na vida e vai se justificando: isso não foi tão grave, isso não é tanto assim, Deus é bom, no fundo vai perdoar todo mundo. Então começamos a mentir para nós mesmos e entramos na dinâmica da blasfêmia contra o Espírito Santo, até chegar o momento que vamos acreditar nisso. Tem gente que acredita. Tem católicos que estão convictos de que não existe pecado mais nenhum na igreja. Tudo que pode fazer qualquer coisa. E por isso já não se confessam mais. Por isso já não se arrependem mais. E vão sempre fazendo vícios atrás de vícios, pecados em cima de pecados, sem sentir a menor culpa. Isso é pecado contra o Espírito Santo. Por isso não tem perdão. Por que não tem perdão? Porque a pessoa não quer ser perdoada. E se a pessoa não quer ser perdoada, não quer pedir perdão, então Deus fica de mãos atadas, não é verdade? Deus é bom e justo e nos ama e nos respeita tanto que Ele nunca força a nossa liberdade. Ele só pode nos perdoar se nós pedirmos. Ele só pode entrar na nossa alma e restaurar o nosso coração se nós abrirmos o nosso coração para Ele, de par em par. Senão, Ele não entra. Diferente do demônio. O demônio entra sem pedir, né? Basta ele ver uma brecha na nossa alma, na nossa vida, no nosso comportamento, e não pede permissão. Ele vai invadindo. E quando menos esperar, a nossa vida já não é conduzida pelo Espírito Santo, mas conduzida pelo demônio. E isso é assustador. Mas ele não chega assustando. Ele chega de mansinho, seduzindo, como fez com Adão e Eva. Se ele tivesse aparecido lá no jardim para Eva, com chifrão, rabo com ponta de lança, tridente, cheirando enxofre, né? Falando: agora você vai ver. Será que Eva tinha entrado na conversa dele? Não, tinha saído correndo, né? O demônio não chega assim com tridente, ele chega de mansinho na nossa vida, através da tentação. E usa a nossa concupiscência para nos fazer cair. E depois que caímos, aí sim, ele planta em nós o desespero. Já não há perdão para você. E então afastamos da graça. Vamos pedir ao Sagrado Coração de Jesus, a quem nós honramos nesta novena, que o Senhor, que tem um coração misericordioso e manso, nos ajude a ter confiança nele, a sermos sinceros. Com sinceridade, todos os pecados podem ser perdoados e estaremos caminhando para a salvação. Mas se nós nos fechamos na nossa mentira, no nosso fingimento, então
pecamos contra o Espírito Santo e fechamos as portas para a vida. Que o Sagrado Coração de Jesus nos inspire a ter confiança no perdão de Deus.